Profits, particularly in the short term, doesn't align nicely with putting a lot of effort into making sure it's safe. So you see this in all industries. In the railway industry in the States, having safety devices that tell you when a wheel's locked cost money, and the big rail companies just rather have accidents than do that. Quando a gente diz que usa inteligências artificiais, como por exemplo eu utilizei algumas na elaboração desse vídeo, nós deixamos passar batida a ideia de que nós fomos usados com as inteligências artificiais. Nós fomos, somos e seremos usados através das inteligências artificiais muito mais do que nós as usamos. O tanto que a gente usa essas inteligências, comparado com o quanto elas são usadas em nós, sem que a gente sequer perceba, é mais ou menos como o gol que o Brasil marcou no 7-1. Quando nós discutimos apenas o que nós podemos fazer com a inteligência artificial, é como se nós discutíssemos o 7-1 e só falássemos do gol do Brasil. Nós não somos os consumidores, nós somos os produtos, bilhões de produtos, baratos, em uma prateleira gigante. Recentemente, Cauê Moura e Felipe Castanhari, duas das pessoas mais conhecidas da internet brasileira, foram no Podpah, um podcast muito famoso, falar sobre essas questões. Eles se comunicam extremamente bem, não é à toa que eles são profissionais da comunicação, e eles estavam falando sobre esse assunto com conhecimento de causa. Eles pesquisaram e citaram gente muito gabaritada que entende muito do assunto e que eu também fui pesquisar para fazer esse vídeo, e a entrevista deles teve uma repercussão muito grande. O tom em que eles estavam falando, sobretudo o Cauê, era muito trágico e apocalíptico, e eles repetiram várias vezes, e os entrevistadores também, o quão grande é a possibilidade das inteligências artificiais acabarem com a humanidade, ou acabarem com a dignidade da humanidade. A forma como eles falam pinta quase que uma inevitabilidade de um cenário apocalíptico. E eu acho que eles estão falando isso porque eles estão legitimamente preocupados, de verdade. Porque eles não inventaram essa preocupação. Eles estão reproduzindo, traduzindo para português e espalhando uma preocupação que vem de pessoas que são estudiosas da área. Só que praticamente todas as formas de a inteligência artificial nos levar para um mundo distópico que eles apresentam têm como pressuposto a lógica do sistema em que a gente vive, a lógica do capitalismo. E a partir de certo ponto acendeu uma luzinha na minha cabeça que não apagava mais, e que eu pensei que iria acontecer o mesmo com muita gente que estivesse assistindo também. Então eu fui procurar na internet ver se alguém estava falando sobre isso e encontrei exatos 0 resultados no Google. E eu fiquei muito surpreso, eu pensei, não é possível que só eu esteja pensando nisso. Eu lembrei imediatamente do conceito de realismo capitalista do Mark Fisher, um conceito que tem se tornado cada vez mais famoso na internet, que é um conceito brilhante. Sem querer, e cheios das boas intenções, os entrevistados e os entrevistadores deram uma aula sobre o que é realismo capitalista. Segundo o livro Capitalist Realism, Is There No Alternative?, publicado em 2009, o capitalismo contemporâneo estabeleceu uma hegemonia tão profunda que tem moldado a forma como nós pensamos, agimos e imaginamos alternativas políticas e econômicas. O capitalismo molda nossa imaginação de tal forma, a gente fica tão afundado na ideologia que a gente começa a acreditar, às vezes até de forma subjacente, que o modelo do capitalismo é o único modelo possível e viável. E a gente se torna incapaz de imaginar outras possibilidades de mundo. E daí a gente chega na frase famosa que resume a ideia de realismo capitalista, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, que é exatamente o que o Cauê, o Castanhari, o Igão e o Mítico passaram a maior parte do tempo fazendo. Então eu não quero dizer que eles estão errados no que eles estão falando, ou então que a perspectiva deles não é válida ou qualquer coisa assim. É só que eu acho um problema a gente conseguir imaginar uma tecnologia nova, disruptiva, capaz de mudar tudo, capaz de extinguir a humanidade, e não conseguir imaginar como uma coisa minimamente possível que ela ajude a destruir o capitalismo como a gente conhece hoje. Eu não sou especialista em inteligência artificial, estou muito longe disso, e na verdade ninguém tem muita experiência em lidar com o que as inteligências artificiais são hoje, porque em questão de meses elas se tornaram completamente diferentes do que elas eram. Então ninguém tem anos de experiência em lidar com essas tecnologias e quando tiver, elas provavelmente já vão ser obsoletas.
E eu também não tenho bola de cristal para olhar para o futuro. Eu sou historiador e eu consigo olhar um pouco para o passado. E agora eu estou olhando para o Brasil antes da invasão que começou em 1500. Antes da chegada dos portugueses, quais eram os propósitos dessa terra? Para as pessoas que viviam aqui, a terra era o local de viver, era onde elas viam o seu sustento e muitos dos seus perigos. Para alguns, a terra era parte da sua cultura, da sua identidade. Para alguns, ela era sagrada, o local para onde nós vamos depois de morrer, e em alguns casos era até o lugar de onde nós viemos, o lugar de onde surgiu a humanidade. Quando os europeus começam a invadir essa terra, eles estipulam outro propósito para ela: ser fonte de lucro e poder. Quanto mais eles tiveram domínio sobre essa terra, mais eles substituíram os propósitos de sobrevivência, cultura, ancestralidade, etc., por um propósito de lucro e poder. Hoje, o propósito das inteligências artificiais é esse: ser fonte de lucro e poder para os acionistas das empresas que as criaram. Só que essas empresas não desenvolveram essas IAs a partir do zero. É como se elas fossem excelentes instrumentos de colheita, mas quem desenvolveu as sementes, quem plantou, quem regou, quem cuidou, quem adubou a terra, quem passou os remédios, quem combateu as pragas e as ervas daninhas, definitivamente não foram essas máquinas. Elas usam tecnologias que foram criadas por outras pessoas, muitas delas por universidades e instituições públicas. Elas treinam as suas IAs usando a linguagem, a cultura, os conhecimentos, as descobertas, as obras de arte, as conversas, os livros que foram escritos por bilhões de pessoas ao longo de nossa história. Sem essas tecnologias prévias e sem essa quantidade gigantesca de dados para ensinar as IAs, elas não seriam nada. Toda a riqueza que elas podem produzir é, na verdade, uma extração de algo que pertence à humanidade e não a essas empresas. Então, tanto os benefícios colhidos quanto o poder de decidir como elas vão ser usadas não deveriam ser um monopólio dessas empresas. O propósito não pode ser somente gerar lucro para os acionistas. É uma armadilha gigante a gente pensar que democratizar as IAs significa fazer aplicativos e sites em que você pode gerar um texto ou uma imagem, e que, aliás, esse uso serve para desenvolver ainda mais as IAs. Isso é somente o 1 do 7-1. A única forma justa e honesta de democratizar essas tecnologias é transformar o propósito delas. É democratizar os benefícios que elas podem trazer e democratizar o poder de decisão sobre como elas podem e devem ser usadas. Eu vou pedir que você imagine um cenário hipotético, com números hipotéticos. Imagina que eu sou dono de uma grande empresa que produz textos publicitários. Eu tenho uma demanda mais ou menos fixa dos meus clientes e, para atender essa demanda, eu preciso de 100 pessoas trabalhando 8 horas por dia. Para pagar o salário dessas pessoas, eu gasto R$300 mil. Para pagar os outros gastos da empresa, aluguel, contas, burocracia, uma reserva para caso precise, eu gasto mais R$300 mil por mês. Minha empresa ganha em média R$900 mil por mês. Então, descontados os salários e os outros gastos, eu fico com R$300 mil de lucro. Só que agora apareceu uma inteligência artificial que faz com que o trabalho de cada um dos meus empregados aumente sua eficiência e leve metade do tempo para fazer. Eu demito 50 pessoas, fico só com 50, e isso faz com que eu gaste só R$150 mil com salários, e meu lucro aumente para R$450 mil. Eu fiquei mais rico, e 50 pessoas vão chegar em casa chorando porque perderam seus empregos e vão ter que buscar novas vagas em uma área com cada vez menos demanda. É desesperador e nem todos vão conseguir se reerguer. Mas se essa tecnologia dobra a eficiência dos trabalhadores, ao invés de demitir 50 trabalhadores, eu poderia manter todos os 100 trabalhando com o mesmo salário e cortar o turno de trabalho para 4 horas. Cada um deles teria mais tempo para viver, ficar com suas famílias e amigos, estudar, namorar, empreender, qualquer coisa. Ao invés de arruinar a vida de 50 famílias, essa mesma tecnologia, fazendo a mesma coisa na mesma empresa, melhorou a vida de 100 famílias. Se pelo menos parte do que está sendo dito sobre o enorme potencial das inteligências artificiais e o seu impacto no mercado de trabalho for verdade, nós temos basicamente duas opções para nos prepararmos para o que vem